Capítulo 310 Arranjo. Muitas famílias utilizavam a abordagem mão livre para elevar seus descendentes, que geralmente levam as gerações mais jovens a competirem entre si. Do mesmo modo que um inseto venenoso crescendo, no momento que um gênio absoluto conseguiu jogar para baixo seus pares, a família iria virar a sua atenção e alimentá-lo para ter sucesso, poder e posição da família. Como para os outros que não poderia seguir até o topo, eles seriam forçados a desistir da competição e buscar outras posições adequadas dentro de suas famílias. Gabriele, que horror! Na seita Penas Divinas, Long Xiaoming era um bom exemplo. Embora houvesse outros que se qualificaram para o sucesso de sua família, nenhum deles poderia competir contra ele. O talento de Guing foi bastante decente entre as gerações mais jovens do clã Gu, mas não conseguiu derrubar todos os outros com certeza absoluta. Quanto a Gulan, cada membro da geração mais jovem do clã Gu considerou ser uma pena. Apenas o seu talento foi qualificado o suficiente para tornar-se líder do clã Gu. No entanto, Gulan encontrou um problema no seu cultivo. Após o acidente, seu irmão mais novo tinha sido considerado uma grandes esperanças. Apesar de tudo, os dois eram irmãos, portanto, em termos de talento, eles devem ser um tanto perto um do outro. No entanto, foi uma pena que na realidade não aconteceu dessa forma. Guben era um inútil. Embora ele possuísse uma raiz espiritual céu, ele tinha um estilo de vida desenfreado, e já tinha mais de 20 mulheres em uma idade tão jovem. Para não mencionar que seu cultivo não estava melhorando, então, todo mundo foi forçado a afastar-se de Gubei. Gabriele, onde ele arruma tempo para 20 mulheres. Ainda mais tendo a força que ele já tem. Quando que ele cultiva? Gaudemos, o rei Davi tinha 100 esposas e naquela época não tinha Viagra, Gubei tira de letra. XDPS, eu não apoio essa parada do cara ter mais de uma mulher tá amor. Corações negros. Mas agora, essas pessoas vagamente sentiram que o assunto provavelmente não era tão simples como parecia. Havia uma grande chance de que Gubei estava escondendo-se. Long Xiaoming também não podia deixar de olhar por cima em sua direção. Lembrou-se de que o jovem chamado Gubei era alguém do clã Gu. Mas não havia maneira de Gubei ter tanto dinheiro apenas contando com sua família. Gubei teria a gestão de algumas empresas. Além de Guing, os talentos do resto das gerações mais jovens do clã Gu não eram tão bons. Mas Long Xiaoming não foi terrivelmente incomodado por Guing. Na totalidade da seita Penas Divinas, havia muito poucos que Long Xiaoming iria tratar como iguais. Houve Liu Feng da família Chama Cinzenta, e também aquela pessoa. Uma luz de refrigeração brilhou através dos olhos de Long Xiaoming. Essa pessoa era o seu maior rival sobre o assento de mestre da seita. Quanto a Gubei, Long Xiaoming estava apenas um pouco chocado com a exibição, mas ele não se preocupou sobre isso. Ele rapidamente virou a cabeça para trás e continuou a sua conversa. Outro espírito demoníaco com linhagem do dragão nível extraordinário fez a sua aparição no palco. Não são muitos espírito demoníaco com linhagem do dragão nível extraordinário sendo leiloado este ano. Exclamou alguém do lado de fora. Nos leilões anteriores, já era bom ter apenas um ou dois espíritos demoníaco com linhagem do dragão nível extraordinário, mas este ano já havia dezenas deles e parecia que ainda poderia aparecer mais. Esta era realmente uma exposição chocante. Ao ouvir a exclama da multidão, Gubei e Li trocaram olhares e sorriram.
Gubei tinha apresentado 20 espíritos demoníacos com linhagem do dragão e taxa de crescimento de nível extraordinário no leilão de uma só vez. Para eles, seria estranho se não houvesse muitos deles aparecendo no leilão. Li Xingyun esvaziou o cálice do vinho de uma só vez. Eles são apenas espíritos demoníacos com linhagem do dragão nível extraordinário. Qual é o ponto? Seu talento era um pouco inferior ao de Long Qiamin de Liu Feng, mas ele não estava terrivelmente longe também. No entanto, desde que ele era um filho ilegítimo, a família Chama Cinzenta não o considerava muito. Sem um espírito demoníaco com linhagem do dragão nível Deus, ele sempre estaria um passo atrás de seus concorrentes. Foi muito difícil para sua família fornecer-lhe um espírito demônio, então, é claro que ele estava bastante chateado. Além de Li Xingyun, até mesmo pessoas como Murongil e Exuanu não poderiam ganhar as qualificações para ganhar um espírito demoníaco com linhagem do dragão e taxa de crescimento de nível Deus. Eles estavam todos um pouco desanimados sobre este fato. Mas uma vez que eles tivessem um em suas mãos, as suas posições dentro de suas famílias, e da seita, iriam instantaneamente mudar. Ni olhou para Li Xingyun. Em sua vida anterior, Li Xingyun havia se tornado uma figura autoritária, então é claro que ele tinha conseguido um espírito demoníaco com linhagem do dragão nível Deus no final. No entanto, ele estava atualmente a ponto de perder as esperanças. Li Xingyun sabia que Ni poderia arrumar espíritos demoníacos com taxa de crescimento nível Deus, mas eram comuns. Ele não acreditava que Ni poderia arrumá-lo espíritos demoníacos com linhagem do dragão e taxa de crescimento de nível Deus. Portanto, ele nunca tinha falado deste assunto com Ni. Ni transmitiu a sua voz para Li Xingyun: Irmão Li, eu tenho um negócio para você. Gostaria de saber se você está interessado. Li Xingyun não podia deixar de levantar a cabeça para Ni. Que tipo de negócio? Se o irmão Li estiver interessado, eu poderia ser capaz de obter-lhe um espírito demoníaco com linhagem do dragão nível Deus. Ni levemente sorriu. Durante suas interações recentes, Ni tinha percebido que Li Xingyun ainda emitia a mesma impressão que ele tinha em sua vida anterior, um homem que falava muito de lealdade. Portanto, Ni veio com uma ideia. Você pode obter um espíritos demoníacos desse para mim. Li Xingyun transmitida sua voz de volta para Ni. Mesmo a taça de vinho em sua mão não conseguia parar de tremer. Embora ele estivesse animado, ele ainda conseguiu se controlar. Vou precisar de algum tempo, mas não é impossível. Ni voltou. Após ponderar por um momento, Li Xingyun disse: que tipo de negócio você quer? Contanto que eu possa obter um espírito demoníaco com linhagem do dragão e taxa de crescimento de nível Deus, sinta-se livre para pedir qualquer preço que você quiser. Espíritos demoníacos desse nível eram realmente inestimáveis. Se Li Xingyun vendesse todos os seus negócios, ele poderia acumular um monte de dinheiro, mesmo assim isso ainda não seria suficiente para comprar um espírito demoníaco com linhagem do dragão nível Deus. Mas não seria muito longe. Ni levemente sorriu. Quanto às pedras espirituais, 100.000 vai dar. No entanto, eu preciso que o irmão Li me prometa 3 pedidos. Gabriele, o cara vai virar o gênio da lâmpada. Não tem problema, não hesite. Fala. A voz de Li Xingyun tremeu um pouco. Uma pessoa com um espírito demoníaco com linhagem do dragão e taxa de crescimento de nível Deus poderia tornar-se o pilar de toda a seita.
Mesmo se você tivesse 100.000 pedras espirituais, você ainda não seria capaz de encontrar outro lugar que iria vendê-lo. Mesmo se Nili pedisse milhões de pedras espirituais, os compradores ainda se alinhariam como patos. No entanto, Nili estava apenas pedindo 100.000 pedras espirituais. Que era quase como dar-lhe de graça. Meu primeiro pedido é para formar uma aliança com você, irmão Li. No futuro, não importa o que acontece na seita Penas Divinas, não importa com quem eu tenha conflitos, irmão Li deve ficar ao meu lado. Li olhou para Li Xingyun enquanto ele transmitia sua voz. Li Xingyun ficou um pouco atordoado quando ele olhou para Li. Ele só precisava de um momento para pensar antes de uma luz de determinação brilhar através de seus olhos. Claro. Irmão Nili está me vendendo um espírito demoníaco com linhagem do dragão nível Deus por apenas 100.000 pedras espirituais. Eu, Li Xingyun, não sou um homem que é desleal com meus amigos. Se você tem quaisquer pedidos, sinta-se livre para expressá-los. Enquanto eles estiverem dentro do meu poder, eu vou fazer o meu melhor. Contanto que não traia a seita. Claro que eu não iria pedir ao irmão Li para trair a seita. Isso não iria me beneficiar também. Li sorriu e continuou, quanto aos outros 2 pedidos, eu ainda não decidi. Eu vou deixar você saber quando eu pensar neles. Quanto ao seu espírito demoníaco, eu vou fazer o meu melhor para adquiri-lo. O coração de Li Xingyun estava cheio de esperança com as palavras de Nili. Se Nili pudesse obter-lhe um espíritos demoníacos com linhagem do dragão e taxa de crescimento de nível Deus, independentemente de quem Nili pedisse para enfrentar, mesmo que fosse Long Qiamin, Li Xingyun nunca temeria. Ele era um homem leal. Para aqueles que o tinha ajudado, ele definitivamente devolveria o favor sem hesitação. Caso contrário, ele nunca teria feito tantos amigos confiáveis. Mesmo sem esse acordo, Li Xingyun sentiu que Nili era alguém que valia a pena fazer amizade. Gabriele, claro, ser amigo do Ak sempre dá lucro. Nili tinha feito este negócio inteiramente baseado na impressão que Li Xingyun lhe tinha dado na vida anterior e presente. Nili não sabia se ele iria lucrar com o negócio. 100.000 pedras espirituais seria o suficiente para Nili fazer o espírito demoníaco de Li Xingyun. Ninguém mais tinha qualquer pista sobre o negócio surpreendente que Nili tinha feito apenas com Li Xingyun. Nili transmitiu sua voz sobre Gubei. Gubei, como está a sua influência dentro de seu clã agora? Gubei coçou a cabeça e amargamente sorriu. Eu sempre fui um inútil. Que tipo de influência que eu poderia ter? No máximo, eu só tenho um pouco das conexões com meus pais, e só podem mobilizar algumas pessoas. Mesmo que de repente eu estivesse dentro, eu só poderia atrair atenção ligeiramente. Eu não tenho muito crédito com os outros do clã. No entanto, seria uma história diferente se a minha irmã se levantasse. Teria facilmente uma centena de respostas para um único chamado dela. Nili pensou sobre isso brevemente, em seguida disse, é melhor deixar que sua irmã se concentre em seu cultivo. Em seguida, eu poderia precisar de sua ajuda em algumas coisas. Que coisas? Enquanto estiver dentro do meu poder. Gubei não podia deixar de responder seriamente ao ver a expressão séria de Nili. Nili tinha salvado sua irmã quase que de graça. Gubei estava inteiramente disposto a pagá-lo com a sua vida. Compramos tantas coisas hoje. Que a riqueza espantosa vai certamente atrair a atenção do clã Gu.
Apenas uma coisa, mantenha isso em segredo e não deixe que ninguém saiba de onde todo o dinheiro veio e continuaremos a discutir depois. Esteja pronto para puxar Going para baixo. Neely continuou, vamos iniciar o nosso plano, passo a passo. Gaudemus, dá até arrepio de como o Neely é um puta estrategista. O envenenamento da minha irmã é definitivamente relacionado com aquele cara Going. No entanto, Going está profundamente enraizado no clã Gu, e também é o gênio número 1 do clã. Tentar puxá-lo para baixo vai ser extremamente difícil. Gubei amargamente sorriu enquanto ele continuou, não é como se eu estivesse elogiando outros para me fazer parecer fraco. No entanto, a minha força atual ainda é inferior ao de Going. Neely disse, é claro que este problema não vai ser resolvido tão rapidamente. Vou ajudá-lo em seu cultivo. Então, quando for a hora certa, você deve apresentar o seu espírito demoníaco com linhagem do dragão nível Deus na frente de seu clã. Desde que Neely decidiu lutar pela posição de mestre da seita, ele tinha que começar o planejamento agora. Uma vez que Gubei mostrasse seu espírito demoníaco, a sua posição no clã mudaria drasticamente. Quando chegasse esse tempo, ele seria capaz de começar a tirar Going de sua posição pouco a pouco. Eu também acho que é sobre o tempo. Uma luz brilhou através dos olhos de Gubei. Ele e Gulan já tinham sofrido por muito tempo. Entre os membros das 3 principais famílias da seita Penas Divinas, tanto Li Xingyun e Gubei eram qualificados para lutar pela posição de mestre da seita. Tudo o que restava era a família Selo de Dragão. Quando esse pensamento passou pela cabeça de Neely, seus olhos se voltam para Long Yuin. Long Yuin também era uma candidata válida para ser a sucessora patriarca da família Selo de Dragão. Mesmo que ela ficasse um pouco atrás, ela ainda tinha as qualificações. O único problema era que Long Yuin está obcecada com o Dao marcial, e indiferente sobre poder político. Mas se havia uma coisa boa sobre esses tipos de pessoas, era de que eles são fáceis de encaminhar. Se Long Yuin queria competir contra Long Qiamin, ela exigiria orientação, paciente e sistemática de Neely. No entanto, essas coisas tinham de ser abordadas lentamente.